Você está se sabotando. Sabe por quê? Porque está dando mais atenção à vida dos outros do que à sua própria. Enquanto você rola o feed, alguém está treinando em silêncio, crescendo em silêncio, vencendo em silêncio. E quer saber o segredo deles? Eles focaram em si mesmos. Sim, é isso. Foco absoluto. E se eu te dissesse que esse é o primeiro passo para fazer grandes coisas acontecerem na sua vida? Você está preparado para parar de se distrair e finalmente se tornar quem nasceu para ser? Então fica comigo até o final. O que você vai ouvir aqui pode virar a chave da sua vida. Curte esse vídeo agora mesmo, porque isso mostra que você não é só espectador, é participante dessa jornada. Imagine acordar antes do nascer do sol. O ar gelado corta o rosto, o corpo dói, a mente grita por conforto, mas você levanta, silenciosamente, sem reclamar, sem pedir permissão, porque sabe que a vitória começa onde a maioria desiste. Essa era a rotina de um jovem espartano. Desde cedo, eles aprendiam que a vida não ia pegar leve, e por isso, eles também não podiam ser leves com ela. Em Esparta, a disciplina não era uma opção, era uma lei de sobrevivência. Eles entendiam que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E é aqui que começa a transformação real. Porque se você não tem controle sobre suas emoções, seus hábitos, seus impulsos, então quem está no comando da sua vida? Os espartanos treinavam o corpo, sim, mas também moldavam a mente. O silêncio era uma virtude. Falar pouco, agir muito. O famoso laconismo não era apenas uma forma de se expressar, era um símbolo de força, de que você não precisava convencer ninguém com palavras, quando os seus resultados falavam por você. E talvez esse seja um dos grandes problemas do mundo atual. Falamos demais, mostramos de menos. Estamos sempre tentando provar algo para os outros, mas esquecemos de provar para nós mesmos que somos capazes, que somos disciplinados, que somos comprometidos com o nosso próprio crescimento. E o mais poderoso disso tudo é que nada disso exigia talento. Não precisava nascer gênio, nem com dons especiais. Era só foco, comprometimento, coragem. A filosofia espartana é um tapa na cara da geração que vive esperando motivação para agir. Eles não esperavam, eles faziam. E nesse fazer constante, construíam não apenas guerreiros, mas homens com uma força interior absurda. Isso te faz pensar, quantas oportunidades você já perdeu esperando o momento certo? Quantas vezes se sabotou dizendo, segunda-feira eu começo? Espartanos não começavam segunda-feira. Eles já estavam no campo de batalha antes da maioria sequer acordar. E se você acha que isso é só coisa de filme, de passado distante, se engana. A essência da filosofia espartana é mais atual do que nunca. Ela te desafia a parar de ser espectador da sua própria vida, a largar o vício de buscar aprovação externa e começar a construir a versão mais forte de si mesmo, em silêncio, com disciplina, dia após dia. E aqui vai uma verdade que talvez te incomode. Enquanto você continuar procurando atalhos, você vai continuar colhendo resultados medianos. Os espartanos não buscavam atalhos, eles buscavam evolução. E ela vinha através da dor, da resistência, do desconforto, porque só nesses lugares a verdadeira transformação acontece. Reflita por um momento. Você está vivendo como alguém que exige o melhor de si mesmo? Ou está preso no ciclo da distração, da procrastinação, da comparação? Os espartanos não tinham redes sociais, mas tinham algo que falta muito hoje: presença. Eles estavam 100% onde precisavam estar, com o corpo, com a mente, com a alma. E quando você alinha essas três coisas, nada consegue te parar. A filosofia deles não era sobre vencer os outros, mas sobre vencer o próprio ego, a preguiça, o medo, a dúvida. Porque quem domina a si mesmo, domina qualquer cenário. E talvez seja isso que você precise agora. Menos distração, mais disciplina. Menos falação,
mais ação. Menos expectativas dos outros, mais construção de si mesmo. Existe um ponto em que a filosofia espartana e o estoicismo se encontram como duas lâminas afiadas da mesma espada. E é exatamente aí que mora a chave para um novo tipo de força. Não a força bruta, mas a força interna. A força de quem não se abala diante do caos. De quem permanece centrado, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Os espartanos treinavam o corpo para suportar a dor, mas os estoicos treinavam a mente para não ser dominada por ela. E quando essas duas escolas se cruzam, nasce uma mentalidade capaz de transformar qualquer pessoa comum em um verdadeiro gigante interior. Pensa comigo, você já reparou como estamos sempre tentando controlar o que está fora? O trânsito, o comportamento dos outros, a opinião das pessoas, o reconhecimento que não vem. E quanto mais tentamos isso, mais frustrados ficamos. Agora, olha o que dizia Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo. Não são as coisas que nos afetam, mas a interpretação que damos a elas. Ou seja, o que realmente importa não é o que acontece lá fora, mas o que você faz com isso aqui dentro. É o seu mundo interno que define o seu mundo externo. E os espartanos, mesmo sem escrever tratados filosóficos, já sabiam disso na prática. Eles não buscavam consolo, buscavam preparo. Não choravam pelas dificuldades, eles as antecipavam. E o estoicismo traz exatamente essa mesma perspectiva. Treine a sua mente todos os dias para suportar o pior, e você nunca será destruído por ele. Sêneca chamava isso de premeditação dos males. Não é pessimismo, é estratégia, porque quem espera só o melhor se quebra diante do primeiro golpe. Mas quem já se preparou mentalmente para a dor, atravessa as tempestades de pé. E é isso que faz com que esses dois mundos, Esparta e estoicismo, se fundam numa filosofia de vida brutalmente eficiente. A disciplina espartana moldava o corpo, o estoicismo, o caráter. E os dois tinham uma coisa em comum: o foco total no que está sob o seu controle. Nada de reclamar, nada de apontar culpados, nada de ficar esperando o mundo ser justo. Eles sabiam que isso era uma ilusão. O que você controla é sua atitude, sua mente, suas ações. O resto é só barulho. E se você ainda está tentando agradar a todo mundo, se sente culpado por se priorizar, é porque ainda não entendeu o poder do foco interno. Você não veio ao mundo para ser um agradador. Veio para crescer, para ser inabalável. E isso exige escolhas. Exige dizer não. Exige silenciar o que não constrói. Os estoicos falavam de virtude, os espartanos de honra. Mas no fundo, ambos queriam a mesma coisa: viver com propósito, com clareza, com coragem. Em vez de reagir ao mundo, eles escolhiam como agir. E isso muda tudo, porque o caos vai continuar lá fora. As críticas vão existir. A inveja, os julgamentos, as pressões sempre vão aparecer. Mas você não precisa mais ser refém disso. Pode escolher ser diferente. Pode escolher se tornar o tipo de pessoa que inspira pelo exemplo silencioso e não pelo grito desesperado por atenção. Esse é o verdadeiro poder. O controle emocional. A presença. O foco. A constância. Quando você une a resiliência emocional do estoicismo com a disciplina prática de Esparta, você constrói uma mente blindada e um corpo preparado. Você para de buscar fórmulas mágicas e passa a confiar na repetição, no treino, na mentalidade. E isso te leva para um lugar onde quase ninguém chega, o lugar da verdadeira liberdade. Porque liberdade não é fazer o que quer, é não ser dominado por nada, nem pelo medo, nem pela ansiedade, nem pelas expectativas alheias. Essa é a interseção entre Esparta e estoicismo, o nascimento de um ser humano imperturbável. Sabe qual é um dos maiores ladrões de energia do nosso tempo? A comparação constante. E não é qualquer tipo de comparação. É aquela silenciosa, disfarçada, que acontece toda vez que você abre o Instagram e vê alguém com um corpo melhor,
uma vida mais interessante, um relacionamento mais feliz, uma carreira mais bem-sucedida. Você nem percebe, mas aquilo entra, te enfraquece, te paralisa, e aos poucos você começa a se sentir menor, como se estivesse atrasado, como se tudo o que você fez até agora não fosse suficiente. E isso mata a sua produtividade, mata a sua clareza, porque em vez de olhar para dentro e perguntar: como eu posso me superar? Você passa o dia se perguntando: por que eu não sou como eles? O estoicismo tem uma resposta brutalmente honesta para isso. Pare de medir sua vida com a régua dos outros. Você não tem controle sobre a jornada alheia, só tem controle sobre o seu desenvolvimento. Sêneca dizia que é um erro julgar um homem feliz pela aparência externa da sua vida, porque por trás de cada sorriso nas redes sociais pode haver uma mente em ruínas, e você está aí, se comparando com uma ilusão. Está competindo com versões editadas, filtradas, distorcidas, e o pior, está se afastando de si mesmo, se desconectando da sua própria missão, da sua própria voz. Olha ao seu redor. Todo mundo quer provar alguma coisa. Quer likes, quer aprovação, quer aplausos, mas no fundo estão vazios, porque estão tentando preencher o próprio valor com coisas que vêm de fora. Isso nunca vai funcionar. Nunca. Você pode até conquistar tudo o que os outros invejam: dinheiro, fama, beleza, status, e ainda assim se sentir perdido, inseguro, insatisfeito, porque não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna no processo. E se você está vivendo uma vida baseada na comparação, você está se afastando da sua essência, está se desconectando do seu foco. E sem foco, não existe crescimento real. Os estoicos nos ensinam que o progresso verdadeiro acontece no silêncio, no invisível, no dia em que você levanta da cama mesmo sem vontade, no momento em que escolhe não reagir à provocação, na hora em que treina mesmo cansado. Ninguém vai aplaudir isso, ninguém vai postar isso, mas é isso que constrói um gigante. Quando você para de competir com o outro e começa a competir com a sua versão de ontem, você ativa um poder que é só seu, porque agora você tem um alvo real, mensurável, justo, e é você mesmo. A partir daí, tudo muda. Você se liberta da ansiedade de parecer e passa a viver com a integridade de ser. Talvez você precise de um choque de realidade. A comparação é um jogo sem fim. Sempre vai existir alguém com mais. Sempre vai haver alguém que parece estar melhor. Mas e daí? Isso não tem nada a ver com você. A sua jornada é única. E enquanto você estiver desperdiçando energia, observando os outros, vai continuar se afastando daquilo que realmente importa: sua evolução, seus princípios, suas batalhas internas. Foque em vencer os seus próprios demônios antes de tentar impressionar estranhos. Porque no final das contas, o único aplauso que importa é o da sua própria consciência. E ela só aplaude quando você dá o seu melhor, não quando tenta imitar alguém. Você já parou para pensar que talvez o que está te enfraquecendo seja justamente a quantidade de vozes ao seu redor? Todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria fazer, quem você deveria ser, como você deveria agir. E no meio de tanto barulho, sua própria voz vai ficando abafada, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. E é por isso que o isolamento estratégico não é solidão, é salvação. É no silêncio que a clareza aparece. É no afastamento que a identidade se reconstrói. Grandes mentes da história entenderam isso muito bem. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia suas meditações durante as noites silenciosas, sozinho, enquanto enfrentava guerras e epidemias. E sabe o que ele dizia? A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Epicteto, outro gigante do estoicismo, nasceu escravo, sofreu abusos físicos, foi humilhado, viveu no extremo da dor. Mas, mesmo com tudo contra ele, encontrou a liberdade dentro da própria mente. E foi no isolamento,
longe do luxo, longe das distrações, que ele construiu sua filosofia. Não é coincidência. Pessoas extraordinárias buscam o isolamento não como fuga, mas como preparação, porque entendem que o mundo não vai parar. A vida vai continuar cheia de ruídos. E se você não aprender a criar seus próprios espaços de silêncio, vai acabar sendo moldado pelo caos lá fora. Pense nos grandes atletas. Muitos deles somem das redes sociais meses antes de uma competição. Entram em concentração total, porque sabem que não se vence uma batalha com a mente fragmentada. Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, todos falam sobre momentos em que se isolaram do mundo para treinar em silêncio, corrigir erros, melhorar pontos fracos. Eles entenderam uma verdade universal. O crescimento verdadeiro acontece no invisível, fora dos holofotes, no desconforto solitário de quem decide ir além do comum. E você? Quando foi a última vez que ficou em silêncio tempo suficiente para ouvir seus próprios pensamentos? Isolar-se, hoje em dia, é um ato revolucionário, porque o mundo foi desenhado para te distrair, para te manter ocupado com coisas inúteis. Likes, notificações, opiniões alheias, ruídos intermináveis. E quanto mais barulho, menos direção. É por isso que muitos vivem cansados, ansiosos, improdutivos. Estão exaustos, mas não conseguem parar. Correm em círculos, sem perceber que estão se afastando cada vez mais de si mesmos. E a cura para isso não está em fazer mais. Está em fazer menos, com mais intenção. Em parar de buscar aprovação e começar a buscar profundidade. Em se retirar por um tempo, não porque está fugindo, mas porque está se fortalecendo. Há um tipo de força que só nasce quando você encara a si mesmo, sem distrações. Quando você olha de frente para suas fraquezas, sem máscaras. Quando aceita o desconforto de ficar sozinho, sem correr para os braços das distrações. Esse tipo de força não se compra, não se aprende em vídeos curtos, não se adquire em workshops. Ela é construída, tijolo por tijolo, no silêncio da prática diária. E uma vez que você a desenvolve, ninguém pode tirar. Porque agora você não depende mais da motivação dos outros. Você criou sua própria fonte. E isso te torna perigoso, no melhor dos sentidos. Porque agora você é guiado por uma convicção interna, por uma voz que é só sua. E essa voz, quando fortalecida, te leva para lugares onde a maioria nunca vai chegar. A verdade é que disciplina não nasce com ninguém. Ela é treinada. E a boa notícia é, qualquer pessoa pode desenvolver isso. Sim, inclusive você. A filosofia espartana pode parecer distante, quase mítica, mas ela é totalmente aplicável à sua rotina de hoje. O que falta na maioria das pessoas não é motivação, é método. E o método espartano começa por algo simples: rotina. Espartanos não deixavam o dia acontecer por acaso. Eles acordavam cedo, treinavam o corpo, disciplinavam a mente e controlavam a linguagem. Não era por vaidade, era por sobrevivência, porque sabiam que, sem esse ritual diário de domínio próprio, estariam à mercê dos próprios impulsos. E quando os impulsos estão no comando, os resultados desaparecem. Então pare e observe a sua própria vida. Você tem horários definidos? Tem um momento do dia em que está totalmente focado em si mesmo, sem distrações, sem ruídos? Você escolhe o que consome ou apenas reage ao que aparece na sua tela? A disciplina começa no pequeno, na hora que você acorda, no que você come, no que você fala, no que você permite entrar na sua mente. Controle da linguagem, por exemplo, é uma arma poderosa. Os espartanos evitavam exageros e palavras vazias, preferiam o silêncio à fala impulsiva. E olha que interessante, quando você controla o que fala, começa a controlar também o que pensa, porque linguagem molda pensamento, e pensamento molda comportamento. Outro princípio prático: preparo para a adversidade. Em vez de se fazer de vítima quando algo sai do controle,
Os espartanos se perguntavam: como eu posso crescer com isso? Isso muda tudo. Transforma a dor em treino, o imprevisto em estratégia. E quanto mais você se prepara para o pior, mais leve o dia comum se torna. Quer um exemplo atual? Pessoas que treinam todos os dias têm mais disposição, mais clareza, mais autoconfiança. Não é só sobre o corpo, é sobre a mente que está sendo moldada no processo. Porque a disciplina física ativa a mentalidade de crescimento. E uma vez que isso vira hábito, você não precisa mais de motivação. Você age porque decidiu agir. E essa é a maior liberdade que alguém pode ter. Você também pode aplicar o laconismo no seu cotidiano. Fale menos, observe mais. Use o silêncio como ferramenta. Perceba como as pessoas se revelam quando você não reage. Você se torna mais estratégico, mais centrado, menos vulnerável à manipulação emocional. Isso não quer dizer se fechar para o mundo. Significa abrir espaço para ouvir a si mesmo. E quanto mais você se escuta, mais decisões alinhadas com sua essência você toma. É aqui que a filosofia espartana deixa de ser teoria e vira prática real. Na forma como você se posiciona no seu dia a dia, com presença, com propósito, com força silenciosa. E já que você chegou até aqui, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está te provocando a pensar diferente, clica no botão de curtir agora. Isso mostra para mim que você valoriza esse tipo de conversa direta, sem enrolação, e me ajuda a continuar trazendo reflexões como essa para você. Só não curte se estiver indiferente, mas se alguma parte do que eu disse até agora te tocou, te lembrou de algo que você precisa mudar, então curtir esse vídeo é o mínimo de ação que você pode tomar hoje em direção à sua transformação. Vivemos em um tempo onde manter a calma virou um superpoder. Qualquer coisa já tira as pessoas do sério. Uma crítica, um atraso, uma opinião contrária. É como se o mundo estivesse constantemente tentando arrancar você do eixo. E se você não tiver uma âncora interna, você vai se perder. Vai reagir a tudo. Vai viver no automático. É nesse cenário que o estoicismo volta com uma força absurda. Porque ele não é só uma filosofia antiga, é um manual de sobrevivência emocional para os dias de hoje. O estoico moderno não é frio, distante ou apático. Ele sente sim, mas ele não se deixa dominar pelo que sente. Ele sente e escolhe como vai agir. Isso é força. A base disso tudo está em um conceito simples, mas poderoso: a dicotomia do controle. O que está sob meu controle? Minhas ações, minhas escolhas, minha postura, meus pensamentos. O que não está? A reação das pessoas, o passado, o futuro, o trânsito, o clima, os imprevistos. A maioria das pessoas inverte isso. Elas gastam energia tentando mudar o que não podem e negligenciam o que podem transformar agora. Resultado: ansiedade, frustração, raiva, desgaste. O estoico moderno entende que seu foco deve estar no interno, porque é ali que as verdadeiras batalhas acontecem. É ali que o caos externo é vencido. Imagine o seguinte: você está no meio de uma situação estressante. Todo mundo ao seu redor está perdendo a cabeça, discutindo, surtando. Mas você respira fundo, analisa, age com clareza. Essa imagem tem poder, porque ela mostra o que é ser inabalável. Não é ignorar o problema, mas não se tornar refém dele. Ser estoico é ter um radar interno que te guia quando o mundo parece desmoronar. E mais do que isso, é ter princípios firmes que não balançam a cada nova tendência, a cada nova onda emocional coletiva. O estoico moderno não é volátil. Ele é consistente, ele é centrado, ele tem direção. E por falar em direção, outra prática fundamental do estoicismo é a busca constante pela virtude. Isso pode parecer abstrato, mas na prática significa perguntar todos os dias: estou agindo com justiça, com coragem, com sabedoria, com moderação? Essas são as 4 virtudes cardinais do estoicismo,
Elas funcionam como um código interno, uma bússola moral. Quando você vive guiado por isso, não importa o que aconteça lá fora, você sabe que está sendo fiel a si mesmo, e isso gera uma paz que não depende de circunstância nenhuma. É uma paz que nasce do alinhamento entre o que você acredita e o que você faz. O estoico moderno é, acima de tudo, alguém que aprendeu a se observar, que não vive reagindo, mas escolhendo, que não precisa vencer discussões para se sentir forte, porque sua força vem do silêncio, da disciplina e da integridade. E nesse mundo barulhento, ser assim é quase revolucionário. Talvez você esteja começando a sentir isso dentro de você agora mesmo. Essa vontade de ser mais firme, mais presente, mais forte emocionalmente. Se essa chama começou a acender aí dentro, é um sinal de que você está pronto para o próximo nível da sua vida. E eu quero fazer um convite direto para você. Se tudo isso que estamos conversando até aqui está fazendo sentido, se você sente que o estoicismo é uma filosofia que pode mudar a sua forma de viver e reagir ao mundo, escreve aqui nos comentários. Agora, estoicismo. Só isso. Escreve essa palavra como um compromisso silencioso com você mesmo, como um símbolo de que você está nessa jornada de fortalecimento interior. Eu vou estar nos comentários lendo tudo e quero ver quem realmente está disposto a sair do superficial e mergulhar fundo nesse caminho. Escreve, estoicismo. Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa é a base do autoconhecimento. E tanto os espartanos quanto os estoicos sabiam que a força verdadeira começa quando você para de se esconder de si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida tentando parecer forte. Criam máscaras, posturas, discursos, mas continuam frágeis por dentro, porque não enfrentam suas próprias sombras, não encaram seus medos, suas incoerências, suas limitações. E sabe por quê? Porque dá trabalho, porque exige silêncio, e o silêncio revela tudo aquilo que tentamos evitar. Só que fugir disso tem um preço. Você nunca vai ser realmente livre enquanto não conhecer quem você é de verdade. Os espartanos tinham um método brutal e direto para isso. Desde crianças, eram colocados em situações extremas, obrigados a lidar com o medo, com a dor, com a escassez. Não era crueldade, era construção. Eles entendiam que, para conhecer seus limites, era preciso confrontá-los. E uma vez que você conhece os seus próprios limites, você para de ser controlado por eles. Você deixa de ser reativo, deixa de viver no automático, começa a agir com intenção. E é aí que o estoicismo entra como uma ferramenta poderosa. Ele ensina que não devemos fugir das nossas emoções, mas compreendê-las. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E saber para onde vai exige saber quem você é. O autoconhecimento não é autoajuda barata, é estratégia de vida, porque só quem se conhece profundamente consegue resistir às críticas sem desabar. Só quem se conhece profundamente consegue fazer escolhas alinhadas e não baseadas na pressão social ou no medo de julgamento. Os estoicos praticavam o autoexame diário. Marco Aurélio escrevia todos os dias sobre suas falhas, seus comportamentos, suas reações, não para se punir, mas para crescer, para evoluir, porque um homem que não se observa é como um cego caminhando por um campo minado. Ele pode até andar, mas cedo ou tarde vai se machucar. E isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas decisões da sua vida foram tomadas sem você realmente se conhecer? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você se forçou a seguir um caminho só porque parecia o mais aceito, o mais seguro, o mais elogiado? O autoconhecimento te liberta dessas amarras. Ele te dá coragem para ser honesto com você mesmo, para dizer: isso não é para mim, mesmo que todo mundo diga que é, para sair de ciclos que te enfraquecem, para construir uma vida que tem a sua cara
e não o molde imposto por alguém. Tanto os espartanos quanto os estoicos sabiam: um homem perdido de si mesmo é um homem fraco, mesmo que tenha músculos, dinheiro ou fama, porque quando as tempestades vêm, e elas vêm para todos, é o seu centro que te mantém de pé, e esse centro só se constrói com introspecção, com análise, com verdade. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre se alinhar por dentro antes de encarar o mundo lá fora. Autoconhecimento é armadura invisível, é bússola silenciosa, é a base que sustenta tudo o que você quer construir. E sem isso, qualquer conquista externa se torna vazia, qualquer sucesso vira peso e qualquer derrota vira colapso. Por isso, antes de buscar vencer o mundo, vença o desafio de olhar para dentro, sem medo do que vai encontrar. A dor é inevitável. A escolha de o que fazer com ela, não. Essa é uma das lições mais transformadoras do estoicismo. Não se trata de fingir que não dói. Não se trata de romantizar o sofrimento. Trata-se de encará-lo de frente e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Os estoicos tinham uma expressão poderosa: amor fati, que significa ame o destino. Mas não um amor passivo, de resignação. Era um amor ativo, uma aceitação radical da realidade como ela é, com todos os seus altos e baixos. Porque só quando você aceita o que é, pode começar a transformar o que pode ser. E transformar dor em força é uma das maiores virtudes que um ser humano pode desenvolver. Epicteto, por exemplo, viveu boa parte da vida como escravo. Teve a perna quebrada pelo próprio mestre, e ainda assim se tornou um dos maiores filósofos do estoicismo. Ele não deixou que a dor o definisse, deixou que ela o refinasse. Porque a dor, quando bem utilizada, depura, tira os excessos, elimina o supérfluo, deixa só o essencial. E é nesse processo que o caráter se fortalece. Cada cicatriz vira um lembrete de que você sobreviveu, de que você é mais forte do que pensava. Os estoicos não pediam uma vida fácil. Eles pediam força para enfrentar a vida como ela é. E essa força é treinável. Ela nasce da escolha consciente de encarar os obstáculos como parte do caminho, e não como interrupções do caminho. Marco Aurélio escreveu algo que se tornou um dos lemas mais conhecidos do estoicismo: o obstáculo é o caminho. O que bloqueia o caminho, torna-se o caminho. Isso muda tudo, porque em vez de ver a dificuldade como uma parede, você passa a vê-la como uma porta. Talvez pesada, difícil de abrir, mas ainda assim, uma passagem. A dor vira ferramenta, a crise vira laboratório, a queda vira aprendizado. Não é fácil, nunca será, mas é real, e o real transforma. O estoico moderno não foge da dor, ele entra nela com coragem. Ele observa, sente, compreende e extrai força disso, porque ele sabe que a dor não vem para puni-lo, mas para lapidá-lo. E aqui entra uma distinção fundamental. Existe a dor que te destrói, e existe a dor que te constrói. A diferença entre uma e outra é o significado que você dá a ela. Quando você se posiciona como vítima, a dor se torna uma prisão. Mas quando você se posiciona como protagonista, ela se torna combustível. Você decide, sempre. A mente estoica não busca o sofrimento, mas quando ele vem, e ele vem, ela escolhe crescer através dele. E esse crescimento, por ser conquistado na adversidade, é sólido, é legítimo, é inquebrável. Olhe para os momentos mais difíceis da sua vida. O que eles te ensinaram? Quais forças eles revelaram em você que você nem sabia que existiam? Quantas versões antigas suas morreram para que uma versão mais forte pudesse nascer? Esse é o ciclo natural da evolução humana. Só cresce quem está disposto a atravessar o desconforto. Só vence quem suporta o peso do processo. E é isso que o estoicismo oferece. Não um caminho confortável, mas um caminho verdadeiro. Um caminho em que cada dor, cada falha, cada obstáculo se torna parte essencial da sua construção. Não existe força sem luta.
Não existe maturidade sem perdas, e não existe sabedoria sem dor. Agora que você chegou até aqui, é hora de tomar uma decisão. E não é uma decisão qualquer. É a decisão de sair do estado de espera, de inércia, de passividade e assumir de uma vez por todas o papel de protagonista da sua própria jornada. Porque ninguém vai fazer isso por você. Não importa o quanto as pessoas te amem, o quanto torçam por você, o quanto te incentivem. No fim das contas, é você com você mesmo. Sempre foi, sempre será. E o que diferencia os que vencem dos que ficam para trás é exatamente isso. Os que vencem decidem agir, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem certezas. Eles não esperam o momento perfeito, criam o momento com o que têm. Tudo o que você ouviu aqui não é teoria, é prática, é filosofia viva, é sabedoria ancestral traduzida para a sua realidade. O estoicismo não é algo bonito para postar, é um estilo de vida, é um código interno que te ajuda a se manter centrado enquanto o mundo grita. É um escudo mental contra distrações, emoções desgovernadas, pressões externas. E mais do que isso, é uma bússola que aponta para dentro, porque é dentro que estão as respostas. Sempre estiveram. E agora que você sabe disso, você não pode mais se esconder atrás das desculpas que te mantinham paralisado. A responsabilidade é sua. E isso é libertador. Você não precisa esperar mais nada. Não precisa de mais informação, de mais permissão, de mais sinal verde. Você já tem tudo o que precisa para começar. Agora, aqui, onde você está, com o que você tem. Porque o primeiro passo não exige perfeição, exige presença, coragem, clareza. E você acabou de desenvolver isso durante esses minutos de reflexão profunda. Isso não foi apenas um vídeo, foi um espelho. E se em algum momento você se viu nele, se sentiu aquela fisgada interna que te diz: eu preciso mudar, então não ignore isso. Essa voz é a sua alma te chamando de volta para o centro, para o seu eixo, para a sua verdade. E já que você ficou até o final, e se você ficou, é porque algo em você está pronto para virar a chave. Eu quero te pedir 4 coisas que vão selar esse compromisso com a sua evolução. Primeiro, curte esse vídeo agora mesmo, porque isso mostra que você não é só espectador, é participante dessa jornada. Segundo, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar mergulhando em conteúdos como esse, que te desafiam a crescer de verdade, de dentro para fora. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que você sabe que está perdido, desanimado ou distraído. Talvez seja o empurrão que essa pessoa precisa. E por último, mas talvez o mais importante, comenta aqui embaixo a palavra estoicismo. Só isso. Uma palavra, um símbolo, uma marca de que você ficou até o final, que você está comprometido, que você faz parte dessa tribo de pessoas que escolhem o caminho da consciência, da disciplina e da força interior. Escreve estoicismo. Eu vou estar lendo todos os comentários e quero saber quem está comigo nessa caminhada de verdade. E antes de você sair, tem um próximo vídeo te esperando aqui na tela agora. Clica e continua essa jornada comigo. Ele vai complementar tudo que você aprendeu aqui e te levar ainda mais fundo nessa transformação. De verdade, não para agora. O momento é agora. E do fundo do coração, obrigado por ter ficado comigo até o final. Poucos fazem isso. Poucos têm essa sede de evolução. E isso já te coloca em um grupo diferente. Te vejo no próximo vídeo.